Eu nunca imaginei que seria a pessoa segurando um envelope grosso com o dinheiro dos outros, me perguntando se entregar aquilo faria de mim alguém generosa ou uma completa idiota. Como é que você olha para um grupo inteiro de colegas gentis, confiantes, daqueles que ainda acreditam no melhor das pessoas e diz que talvez a pessoa que todos estavam tentando ajudar nem precisasse ser salva? E pior ainda, e se eu estivesse errada e fosse justamente eu a pessoa prestes a destruir a vida de alguém por causa de uma suspeita que eu nem conseguia provar? Tudo começou de um jeito tão simples que agora parece quase ridículo lembrar. Tenho 26 anos e trabalho no escritório pequeno em São Paulo, daqueles em que todo mundo sabe um pouco demais sobre a vida de todo mundo. É o tipo de lugar em que, na sexta-feira, alguém sempre aparece com bolo caseiro, pão de queijo, coxinha ou brigadeiro para dividir, em que aniversário nunca passa em branco, em que, se alguém espirra um pouco mais alto, já tem 3 pessoas perguntando se precisa de chá, remédio ou um atestado. É acolhedor, confortável, seguro. Ou pelo menos eu achava que era. Há algumas semanas, uma das minhas colegas, vou chamar de Camila, começou a comentar, bem aos poucos, que estava com dificuldades financeiras. Ela não fez cena, não chorou, não implorou, não tentou arrancar pena de ninguém. Eram só comentários discretos, espalhados aqui e ali, quase como se escapassem sem querer. Ela disse que teve um problema de saúde inesperado, que exames, consultas e remédios estavam acumulando e que talvez não conseguisse pagar o aluguel daquele mês. Eu lembro exatamente onde estava quando ouvi aquilo. A gente estava na copa do escritório e a luz fria de cima ficava falhando de leve, piscando num ritmo irritante, deixando tudo com um ar cansado, meio abatido. Ela mexia o café com a colherzinha, sem olhar para ninguém, falando meio para o ar, como se não soubesse se queria mesmo ser ouvida. Tinha alguma coisa naquele momento que me acertou em cheio. Talvez tenha sido a forma como a voz dela enfraqueceu no fim da frase. Talvez o silêncio pesado que veio depois, aquele silêncio comprido e desconfortável, em que ninguém sabe se fala alguma coisa ou se finge que não ouviu. Ou talvez tenha sido simplesmente porque eu me vi nela, porque sinceramente eu não estou tão longe assim de uma situação parecida se a vida resolver virar de lado e me atingir. Então eu fiz o que sempre faço. Eu me meti. Sugeri que a gente organizasse uma vaquinha. Nada enorme, nada espalhafatoso. Só uma ajuda interna entre o pessoal do escritório, cada um contribuindo com o que pudesse para ajudá-la a atravessar aquele mês. Parecia a coisa certa. Daquelas atitudes que fazem você acreditar que as pessoas ainda sabem ser boas umas com as outras. E todo mundo concordou quase na hora. Esse é o tipo de ambiente que a gente tinha. Ninguém hesitava quando o assunto era ajudar. Em menos de um dia, começaram a chegar mensagens no grupo e no privado. Gente perguntando como podia participar, quanto faltava, como preferíamos organizar. Uns deram pouco, outros deram bem mais. Ninguém fez pergunta. Ninguém pediu comprovante. Ninguém duvidou dela. E de algum jeito, sem nem perceber direito como aconteceu, eu virei a pessoa responsável por tudo. Fui eu quem organizou. Fui eu quem anotou quanto cada um deu. Fui eu quem calculou o total, quem centralizou o dinheiro, quem respondeu às mensagens. Eu até coloquei do meu próprio bolso mais do que provavelmente deveria, se eu for totalmente honesta. Mas na hora não pareceu um sacrifício. Pareceu importante. Como se a gente fizesse parte de alguma coisa boa. Quando eu somei tudo,
Fiquei surpresa. Não era uma quantia pequena. Era dinheiro suficiente para realmente fazer diferença. O bastante para cobrir o aluguel, o bastante para dar um fôlego, o bastante para aliviar, ainda que por um mês, a pressão que ela dizia estar sentindo. Lembro de ter ficado sentada na minha mesa, olhando para o valor na tela do computador, sentindo uma mistura estranha de orgulho e alívio. A gente conseguiu, pensei. A gente realmente ajudou alguém. Então, naturalmente, o próximo passo seria entregar o dinheiro para ela. Mas alguma coisa mudou. Mandei uma mensagem para Camila perguntando como ela preferia receber. Em dinheiro vivo, Pix, transferência. Eu queria ter certeza de que ela se sentiria confortável. Afinal, a situação era dela. A resposta demorou um pouco mais do que eu esperava. E quando veio, foi estranha. Ela disse que ia pensar e depois me avisava. Só isso. Sem gratidão. Sem urgência. Sem um obrigada. Sem um alívio sequer transparecendo nas palavras. Só hesitação. No começo, eu tentei me convencer de que estava exagerando. Cada pessoa reage de um jeito quando está sob estresse, né? Talvez ela estivesse envergonhada. Talvez não soubesse como aceitar ajuda. Talvez estivesse desconfortável com o fato de os outros saberem da situação. Mas ainda assim, senti alguma coisa apertar no peito. Porque se eu estivesse no lugar dela, eu não ia hesitar. Eu estaria desesperada. No dia seguinte, tentei deixar aquilo pra lá. Segui minha rotina, respondi e-mails, participei de reunião, ri de piadas sem graça na hora do café. Fiz tudo o que normalmente faço. Mas aquela mensagem ficava voltando para minha cabeça como um eco. Vou pensar, por que alguém precisaria pensar em aceitar ajuda quando está prestes a não conseguir pagar o aluguel? Essa pergunta ficou comigo por mais tempo do que eu queria admitir. E então, tudo começou a desandar. Foi durante o almoço, quando outra colega, alguém em quem eu confio, alguém que não é fofoqueira por diversão, me puxou de lado. Aquele tipo de "posso falar com você um segundo?" que faz o estômago gelar na mesma hora. A gente foi para um canto mais quieto, longe dos outros. E então, ela me disse uma coisa que fez meu coração afundar. Ela contou que a Camila estava falando de maneira casual, quase animada, sobre planejar uma viagem. Não qualquer viagem, uma viagem longa. Mais ou menos da mesma época em que ela dizia que talvez não conseguisse pagar o aluguel. Eu lembro de ter piscado várias vezes, tentando processar. Uma viagem? Eu perguntei, como se talvez tivesse ouvido errado. Ela assentiu com a expressão fechada. Ela comentou isso mais de uma vez. Eu não achei estranho no começo, mas depois da vaquinha, ficou. Nós duas ficamos em silêncio por um instante e eu juro que senti alguma coisa dentro de mim mudar. Não quebrar, ainda não, mas rachar. Porque de repente, todas aquelas coisinhas já não pareciam tão pequenas. A hesitação, a falta de urgência, as respostas vagas. Eu não queria acreditar. Meu Deus, eu realmente não queria. Então comecei a procurar explicações na minha cabeça. Talvez a viagem já estivesse planejada antes. Talvez ela não pudesse cancelar. Talvez fosse algo pago há meses. Talvez ela estivesse só tentando se agarrar a alguma coisa boa no meio de um momento ruim. Então, mais tarde naquele mesmo dia, eu fiz uma coisa que odiei fazer. Eu a testei. Não de forma direta. Não de forma agressiva. Não confrontando. Só casualmente. Voltei a tocar no assunto da situação dela,
com cuidado, perguntando como as coisas estavam, se ela tinha conseguido resolver algo, se havia alguma novidade. E a maneira como ela respondeu não batia. As palavras eram vagas. O tom soava estranho. Era como se ela estivesse dizendo o que achava que eu queria ouvir e não o que realmente estava acontecendo. E naquele momento eu senti aquela sensação pesada afundando no estômago. Aquela sensação que te avisa que alguma coisa está errada, mesmo quando você não quer aceitar. Então, tomei uma decisão. Uma decisão que eu sabia, no exato momento em que a tomei, que ia causar problema. Eu não entreguei o dinheiro. Em vez disso, avisei ao grupo que queria esclarecer algumas coisas antes de repassar a quantia. Eu não a acusei, eu não a expus, eu só pausei. E foi aí que tudo explodiu. No instante em que eu disse que ia segurar o dinheiro por mais um tempo, senti o clima ao meu redor mudar completamente. Como se eu tivesse saído da linha sem fazer barulho, num lugar onde ninguém nunca sai. No começo foi sutil, alguns olhares confusos, algumas mensagens no grupo perguntando como assim? Nada diretamente agressivo, só tensão, daquele tipo que entra devagar, como um vento frio que você nem percebe até já estar por baixo da sua pele. Tentei manter tudo simples. Disse que só queria ter certeza de que estava tudo claro antes de entregar o dinheiro. Que era uma quantia considerável e, como não era só meu, eu me sentia responsável por garantir que ele iria para o lugar certo, pelo motivo certo. Mesmo enquanto eu digitava, eu sentia meus dedos hesitando no teclado, porque eu sabia exatamente como aquilo soava. Cuidadoso demais, calculado demais, desconfiado demais. E essa não era a imagem que eu queria passar, mas já era tarde. As respostas começaram a chegar. Algumas pessoas foram compreensivas, pelo menos na superfície. Disseram coisas como, faz sentido, ou é bastante dinheiro mesmo, melhor ter cuidado. Mas até nessas mensagens eu conseguia sentir uma certa distância, como se elas não estivessem realmente do meu lado, só ainda não estivessem prontas para discutir. E aí vieram os outros, os que não esconderam o incômodo. Um colega me mandou mensagem no privado. Você não acha isso exagerado? A gente já tinha decidido que era para ela. Outra pessoa escreveu, aparecendo que você não confia nela. Essa me acertou mais do que eu esperava, porque não estava errada. Eu não confiava, não mais. E perceber isso se assentou no meu peito como um peso. Eu fiquei revivendo tudo na cabeça, como se analisasse cada detalhe vezes o suficiente, fosse encontrar uma versão dos acontecimentos em que tudo ainda fizesse sentido. Uma versão em que a Camila fosse exatamente quem eu achava que ela era. Uma versão em que isso tudo fosse só um mal-entendido, mas toda vez eu acabava no mesmo lugar. Tinha alguma coisa errada e eu não conseguia mais ignorar. No dia seguinte, as coisas pioraram. Camila veio falar comigo diretamente. Eu me lembro de vê-la andando em direção à minha mesa e de sentir o estômago travar na mesma hora. Tinha alguma coisa diferente nela, na postura, na expressão. Ela não estava mais quieta, ela estava magoada, ou pelo menos parecia estar. Oi, ela disse, com a voz controlada mas tensa. A gente pode conversar? Eu assenti, embora minha garganta estivesse seca. Fomos para uma das salas pequenas de reunião. A porta fechou atrás da gente com um clique suave e de repente tudo pareceu mais alto. Meu coração, minha respiração, o silêncio entre nós. Ela não se sentou, só ficou me olhando. Ouvi dizer que você não vai me entregar o dinheiro.
ela disse. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Eu engoli em seco. Eu não disse isso. Eu só falei que queria esclarecer algumas coisas antes. As sobrancelhas dela se juntaram. Esclarecer o quê? Ali estava o momento que eu vinha tentando evitar. Eu podia ter recuado ali mesmo. Podia ter sorrido, pedido desculpa, entregue tudo e fingido que nada daquilo tinha acontecido. Teria sido mais fácil, mas alguma coisa em mim não deixou. Eu só queria entender melhor a sua situação. Eu disse com cuidado. Só isso. A expressão bela mudou na hora, como se alguém tivesse acionado um interruptor. O que isso quer dizer? Ela perguntou, agora com a voz mais afiada. Eu hesitei. E essa hesitação disse mais do que qualquer frase que eu pudesse ter escolhido. Os olhos dela se abriram um pouco mais. Você acha que eu estou mentindo? A pergunta ficou entre nós. Pesada, inescapável. Eu abri a boca, mas por alguns segundos nada saiu. Porque a verdade era, eu já nem sabia exatamente o que achava. Não estou dizendo isso. Consegui falar por fim. Só acho que, como isso envolve o dinheiro de todo mundo, a gente precisa ter certeza. Ela soltou uma risada curta, amarga. Uau! Essa única palavra bateu em mim como um tapa. Eu te contei o que estou passando. Ela continuou, a voz subindo só um pouco. E em vez de ajudar, você está me interrogando? Eu não estou te interrogando. É exatamente isso que você está fazendo. Ela deu um passo para trás e balançou a cabeça. Eu não acredito nisso. Você tem noção de como isso é humilhante? Todo mundo já sabe da minha situação e agora você está tornando tudo ainda pior. As palavras dela me atingiram mais forte do que eu esperava. Porque aquilo era exatamente o que eu mais temia. Que eu não estivesse só sendo cautelosa. Que eu estivesse machucando ela. Eu não queria te constranger. Eu falei baixo. Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Ela rebateu. Eu hesitei de novo. E naquele instante percebi uma coisa. Não existia versão possível daquela conversa em que ele saísse parecendo a pessoa boa. Ou eu confiava nela cegamente e corria o risco de deixar todo mundo ser enganado, ou eu a questionava e virava a vilã. Não tinha meio termo. Eu ouvi uma coisa, eu disse por fim. Os olhos dela se estreitaram. O quê? Eu soltei o ar devagar. Que talvez você esteja planejando uma viagem? O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Por um segundo, ela só me encarou. E então, o rosto dela mudou outra vez. Dessa vez, não parecia magoa, nem mesmo raiva. Era outra coisa. Uma coisa mais fria. Então é disso que se trata, ela disse. Eu só estou perguntando. Você está ouvindo o rumor. Eu estou tentando entender. Você está me julgando. A voz dela estava estável agora, mas tinha uma ponta afiada ali que fez meu peito apertar. Eu confiei em você, ela disse. Contei uma coisa pessoal e em vez de me ajudar, você foi falar pelas minhas costas e decidiu que eu sou mentirosa. Eu não decidi nada, eu disse. Embora uma parte de mim soubesse que isso não era totalmente verdade. Ela balançou a cabeça de novo. Dessa vez, mais devagar. Sabe de uma coisa? Ela disse. Fica com o dinheiro. Eu fui pega de surpresa. O quê? Eu não quero mais. As palavras dela caíram como um soco. Camila... Não. Ela cortou. Você já deixou muito claro o que pensa de mim. Não é isso. Eu não vou implorar por ajuda, ela disse com firmeza. Principalmente de alguém que claramente não me respeita. E assim, ela se virou e saiu. A porta fechou atrás dela com um clique leve. Mas poderia muito bem ter sido uma batida. Eu fiquei ali por muito tempo depois que ela saiu, só
parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, porque não era assim que aquilo deveria ter acontecido. Eu achei que estava sendo responsável, achei que estava fazendo a coisa certa. Então por que parecia que eu tinha acabado de cruzar uma linha da qual não dava mais para voltar? E pior, porque uma parte de mim ainda achava que eu não estava errada. Depois que ela saiu, eu não me mexi por um bom tempo. Fiquei parada naquela sala pequena de reunião, olhando para a porta como se continuasse encarando, ela pudesse voltar e desfazer tudo o que tinha acontecido. Meu peito estava apertado, como se alguém tivesse enrolado alguma coisa em volta dele e puxado só o suficiente para respirar, ficar desconfortável, mas não impossível. Aquela dor estranha no meio do caminho, aquela que não explode, só fica. Eu continuei ouvindo as últimas palavras dela ecoando na cabeça. Fica com o dinheiro. No começo, aquilo me pareceu raiva, orgulho, um mecanismo de defesa. Mas quanto mais eu pensava, mais começava a soar como outra coisa. Um limite traçado, um muro erguido. E eu, de repente, estava do lado de fora. Quando finalmente voltei para a minha mesa, senti a mudança imediatamente. Sabe quando o ambiente não chega a ficar em silêncio quando você entra, mas quase? Não era tão óbvio assim, mas chegava perto. As conversas diminuíam. Os olhares se cruzavam. As pessoas me olhavam de outro jeito. Não com hostilidade aberta. Não de forma confrontadora, mas com cautela. Como se eu tivesse me tornado imprevisível. E isso me machucou mais do que eu esperava, porque só alguns dias antes eu era a pessoa organizando algo bom, algo gentil. As pessoas me agradeciam, sorriam para mim, confiavam em mim. Agora eu sentia que tinha virado problema. Sentei, abri o notebook e fiquei olhando para a tela sem realmente enxergar nada. Os e-mails pareciam borrados. As notificações apareciam e sumiam. Minhas mãos ficaram sobre o teclado, mas eu não digitei. Tudo em que eu conseguia pensar era numa única pergunta. Será que eu estraguei tudo? Naquela tarde, o grupo do trabalho ficou pesado. Alguém pediu atualização sobre o dinheiro. Pergunta simples, mas no segundo em que li, meu estômago afundou, porque eu sabia que qualquer coisa que eu escrevesse dali em diante ia empurrar a situação para um lado ou para o outro. Digitei devagar. Por enquanto, eu ainda estou com o valor. Acho que a gente precisa estar alinhado antes de decidir o que fazer. As bolinhas de digitação apareceram quase imediatamente e então vieram as mensagens. Então, a gente simplesmente não vai mais ajudar ela? Eu achei que isso já estava resolvido. Isso parece injusto com ela. Cada frase caiu como um peso pequeno sendo colocado no meu peito. Tentei explicar mais uma vez que eu não estava me recusando, que só queria clareza, que não era uma decisão só minha. Mas quanto mais eu explicava, pior parecia ficar, porque para eles era simples. Alguém precisava de ajuda. A gente ajudou. Fem. E eu era a pessoa complicando tudo. Uma colega, alguém com quem eu sempre me dei muito bem, acabou dizendo em voz alta, no grupo, o que vários já estavam pensando. Se você não confiava nela, não devia ter organizado isso desde o começo. Essa frase ficou, porque não era só crítica. Era decepção. E eu senti isso. Fundo. Fechei o grupo depois daquilo. Não consegui mais. Pelo resto do dia, fui no automático. Assentindo quando falavam comigo. Sorrindo quando parecia esperado. Fingindo que estava tudo normal. Mas por dentro, estava barulhento. Dúvida, culpa, frustração. Tudo emboado. Uma parte de mim insistia. Talvez você tenha exagerado.
Talvez tenha deixado um rumor entrar na sua cabeça. Talvez tivesse ter simplesmente confiado nela. Mas outra parte respondia na hora. Não. Tinha coisa que não fechava. A hesitação. As respostas vagas. A forma como ela reagiu quando eu perguntei. E aquele olhar no rosto dela quando eu mencionei a viagem. Não parecia o olhar de alguém que estava sendo injustiçada. Parecia o de alguém pego de surpresa. E esse pensamento não me largava. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, com a cabeça rotando em círculos, porque aquilo já não era mais só sobre dinheiro. Era sobre confiança e responsabilidade. Aquele dinheiro não era meu. As pessoas tinham dado, acreditando que estavam ajudando alguém que realmente precisava. E eu era a pessoa com o valor em mãos. O que significava que eu era a responsável. Se eu entregasse e tivesse alguma coisa errada, isso cairia sobre mim. Mas se eu não entregasse e ela estivesse de facto passando necessidade, isso também cairia sobre mim. Não existia saída limpa. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Se aquilo tudo já estava desmoronando de qualquer jeito, eu precisava ter certeza. Então procurei a colega que tinha me contado sobre a viagem. A gente se encontrou antes do expediente, numa padaria perto do escritório, tomando café. O cheiro de café fresco e pão na chapa enchia o ar, mas não me acalmava como normalmente faria. Fui direto ao ponto. Você tem certeza do que ouviu? Ela hesitou por um segundo. Depois assentiu. Eu não queria me meter, ela disse. Mas tenho. Ela falou disso mais de uma vez. Tipo, detalhes de planejamento, datas, lugares. Meu estômago afundou de novo. Ela falou quando? Ela me disse. E batia quase exatamente com o período em que dizia que não conseguiria pagar o aluguel. Aquilo já não parecia coincidência. Parecia outra coisa. Senti uma onda fria me atravessar. Não era raiva. Nem exatamente traição. Era clareza. E ela pesou mais do que eu imaginava. Porque agora já não era só suspeita. Era escolha. Eu ainda podia fingir que não vi. Ainda podia entregar o dinheiro. Ainda podia preservar a paz. Eu podia encarar o que aquilo provavelmente significava. Que talvez, só talvez, a pessoa que a gente estava tentando ajudar não tivesse sido totalmente honesta e que eu quase tinha colocado uma quantia significativa do dinheiro dos outros nas mãos dela, sem questionar. Fiquei olhando para dentro do meu café, vendo a superfície tremer levemente, porque minha mão também tremia. E percebi uma coisa. Aquilo já não era mais sobre ser gentil. Era sobre estar certa. E essas duas coisas nem sempre andam juntas. Quando cheguei ao escritório naquele dia, tudo parecia mais nítido, mais duro, como se a névoa tivesse ido embora. Eu ainda não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa com certeza. Eu não podia fingir que não tinha visto o que vi, mesmo que isso significasse ficar sozinha. Quando entrei no escritório naquela manhã, foi como atravessar a porta de um lugar que parecia igual, mas não era. As mesmas mesas, as mesmas luzes, o mesmo zumbido baixo de teclados e conversas contidas. Mas havia alguma coisa diferente por baixo de tudo aquilo, e eu sabia que não ia voltar ao normal. Sentei, deixei a bolsa ao lado da cadeira e fiquei encarando a tela escura do computador por alguns segundos antes mesmo de ligá-lo. Meu reflexo aparecia fraco no monitor apagado. Olhos cansados, maxilar travado, ombros mais tensos do que o normal. Respirei fundo. Se eu ia fazer aquilo, precisava fazer direito, sem meia medida, sem explicações vagas. Então abri o grupo do escritório. Os dedos pairaram sobre o teclado por um instante e eu senti aquela hesitação familiar voltando. Aquela voz dentro da minha cabeça sussurrando: você tem certeza de que quer fazer isso? Não, eu não tinha.
mas digitei assim mesmo. Acho que a gente precisa falar abertamente sobre a vaquinha antes de seguir em frente. A mensagem ficou ali por alguns segundos. Depois, as respostas começaram a aparecer. Falar o quê? É só entregar o dinheiro para ela. Por que isso está virando um problemão? Cada mensagem parecia mais afiada do que a anterior. Mas dessa vez, eu não recuei. Eu ouvi informações que não combinam totalmente com o que foi dito para a gente. Continuei. E como essa contribuição foi de todo mundo, acho que a decisão também precisa ser tomada com total transparência. Pronto. Estava ali, à vista de todos, sem nomes, sem acusação direta, mas claro o suficiente. O grupo ficou em silêncio por um momento. E então? Que informações? Você está insinuando o quê? Fala logo. Meu coração começou a bater mais forte. E dessa vez, eu senti o pulso na garganta, no ouvido, em tudo. Como se meu corpo inteiro estivesse tentando me mandar parar. Mas eu não parei. Ouvi dizer que talvez exista uma viagem sendo planejada para a mesma época em que a dificuldade financeira foi mencionada. O silêncio que veio depois pareceu mais pesado do que qualquer outro até ali, porque agora já não era só tensão, era realidade. Alguns segundos passaram, depois 1 minuto, e então... Isso não quer dizer nada. Ela pode ter planejado antes. Você está tirando conclusão. As defesas apareceram imediatamente e eu já esperava isso. O que eu não esperava era o quão calma eu me senti lendo tudo aquilo, porque pela primeira vez eu não estava reagindo com emoção. Eu estava pensando com clareza. Eu não estou chegando a uma conclusão final, respondi. Só estou dizendo que a gente deveria confirmar antes de repassar o dinheiro. Foi aí que tudo virou de vez. Camila respondeu. Eu não imaginei que ia precisar me defender desse jeito. Só ver o nome dela surgindo no grupo já fez meu peito apertar de novo. Mas eu me obriguei a continuar lendo. Eu confiei em vocês a ponto de compartilhar algo pessoal. Não achei que isso fosse virar investigação. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, controladas, e eu já conseguia sentir o grupo inclinando para o lado dela outra vez, porque emocionalmente ela soava certa, ela soava como vítima. Eu não estou te acusando, respondi. Só estou pedindo clareza para que todo mundo se sinta confortável. Alguns segundos passaram e então ela escreveu de novo. E o que exatamente você quer de mim? Essa pergunta simples, direta. E de repente, eu percebi uma coisa. Era ali. Era aquele momento em que tudo dependia do que eu pediria em seguida. Porque o que eu escrevesse agora ia definir tudo. Fiquei olhando para a tela com a cabeça acelerada. Prova? Explicação? Detalhes? Todas as opções pareciam agressivas demais ou insuficientes. Então digitei a única coisa que me pareceu justa. Acho que ajudaria se você pudesse esclarecer melhor sua situação e o momento desses planos, para que todos entendam. A mensagem foi enviada e por um instante, nada. Depois veio a resposta. Eu não devo explicação da minha vida pessoal a ninguém. Pronto. Claro. Definitivo. E de algum jeito, aquilo me atingiu mais do que qualquer outra coisa que ela tinha dito até então. Porque não era emocional, não era defensivo no sentido dramático. Era fechado, como uma porta se fechando. E naquele instante, tudo ficou muito simples. Não fácil, mas simples. Eu me inclinei para trás na cadeira,
olhando para a tela enquanto o silêncio no grupo aumentava. Ninguém correu para me defender. Ninguém fez mais perguntas. E eu senti de novo aquela mudança silenciosa. As pessoas escolhendo lados. E eu não estava do lado da maioria. Respirei fundo. Então digitei uma última mensagem. Como não conseguimos esclarecer a situação, eu não me sinto confortável em entregar o dinheiro sem que todos estejam plenamente informados. Acho que a gente deve devolver as contribuições ou decidir em grupo outra forma de usar esse valor. No momento em que enviei, eu soube que não tinha mais volta. Aquilo já não era mais hesitação, era posicionamento e vinha com consequências. As respostas vieram mais devagar dessa vez, mais cautelosas. Algumas pessoas concordaram, discretamente, sem muito comentário. Outras insistiram que era injusto, que estávamos complicando uma coisa que deveria ser simples. Mas o principal era que ninguém mais podia fingir que aquilo não existia. A dúvida estava lançada. E, uma vez que a dúvida existe, ela não desaparece simplesmente. Ela se espalha. Mais tarde, naquele dia, cruzei com a Camila no corredor. Ela não olhou para mim, não falou nada. Só passou, como se eu nem estivesse ali. E isso doeu mais do que eu esperava. Porque aquilo já não era mais só sobre dinheiro. Era sobre confiança. E o que quer que tivesse existido antes, entre nós, tinha acabado. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, com um envelope de dinheiro em cima da mesa. Ele parecia tão pequeno, tão simples e, ainda assim, carregava um peso enorme. Fiquei olhando para ele por muito tempo, pensando em todo mundo que contribuiu, pensando no motivo pelo qual a gente tinha feito aquilo, pensando em como uma coisa que começou com bondade tinha virado aquilo. E então percebi algo que fez meu peito pesar de novo. Não existia final perfeito ali. Não existia versão em que todo mundo saísse feliz. Não existia resolução limpa. Só escolhas e consequências. E agora eu teria que viver com as minhas. Naquela noite eu mal dormi de novo. Acordava toda hora, com a mente repetindo tudo em círculos que nunca pareciam terminar. Cada conversa, cada mensagem, cada olhar no escritório. Tudo foi se empilhando dentro de mim até parecer que eu mal conseguia respirar sob o peso daquilo. E a pior parte já não era só dúvida, era isolamento. Na manhã seguinte, ficou claro que o escritório tinha-se dividido em dois lados, ainda que ninguém dissesse isso em voz alta. Não houve barraco. Ninguém levantou a voz na frente de todo mundo. Ninguém bateu boca abertamente, mas dava para sentir em quem sentava com quem, em quem parava de falar quando eu passava, em quem ainda sustentava meu olhar e em quem desviava. Algumas pessoas mantiveram distância, como se não quisessem ser associadas ao que quer que aquilo tivesse se tornado. Outras me davam pequenos acenos, discretos, quase imperceptíveis. Sinais sutis de que entendiam o meu lado, mesmo sem querer dizer isso abertamente. E tinha também aquelas que fingiam que nada tinha acontecido, o que de algum jeito parecia ainda pior, porque significava que elas estavam escolhendo ignorar. Ignorar a situação, fingir que tudo aquilo simplesmente ia desaparecer. Mas não desapareceu. Não podia, porque o envelope ainda estava na minha bolsa, mais pesado do que qualquer outra coisa que eu já tinha carregado para dentro daquele escritório. Perto da hora do almoço, uma colega que tinha permanecido neutra veio até mim. Ela se sentou ao meu lado em silêncio, olhou discretamente em volta antes de falar baixo. Acho que isso foi longe demais. Eu não respondi na hora. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque eu não sabia a que versão da verdade ela estava se referindo. Longe demais. Em qual direção? Você não fez nada errado, ela acrescentou suavemente. Mas as pessoas estão desconfortáveis. Ninguém gosta de conflito. Soltei o ar devagar,
olhando para as minhas mãos. Eu não queria conflito, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Mas às vezes fazer a coisa certa cria conflito mesmo assim. Essa frase ficou comigo, porque no fundo eu acho que eu já sabia disso. Mais tarde, naquela mesma tarde, alguns de nós, um grupo pequeno, acabamos tendo uma conversa de verdade sobre o dinheiro. Não no WhatsApp, não por mensagem, não escondidos atrás de tela, cara a cara. E foi tenso, não explosivo, mas tenso, como se cada palavra precisasse ser escolhida com o máximo de cuidado, ou poderia acender alguma coisa. Algumas pessoas defendiam que o dinheiro ainda devia ir para Camila. Ela não admitiu mentira nenhuma. Não existe prova. A gente não pode punir alguém com base em suspeita. Outras, menos numerosas mas mais firmes, diziam que a gente precisava agir com cautela. Não é pouco dinheiro. Isso não é só questão de sentimento. Se alguma coisa não fecha, não dá para fingir que não existe. Eu ouvi mais do que falei. Porque naquele ponto eu já não sentia que tinha o direito de controlar o desfecho. Eu já tinha feito isso uma vez, quando decidi segurar o dinheiro. E olha onde aquilo nos levou. Então deixei que falassem, que discordassem, que tentassem entender a mesma confusão que eu vinha carregando sozinha. E de um jeito estranho, isso ajudou. Porque pela primeira vez eu não era a única questionando. A dúvida já não era mais só minha. Passou a ser de todos. No fim, chegamos a algo que não era exatamente uma solução, mas era o mais perto disso que conseguimos. Concordamos em não entregar o dinheiro diretamente para a Camila. Em vez disso, ofereceríamos ajuda de forma mais controlada. Por exemplo, pagando diretamente o aluguel, se fosse realmente necessário, ou cobrindo despesas específicas mediante comprovação. Não era perfeito. Não era bonito, mas parecia justo. Pelo menos tão justo quanto algo assim poderia ser. Quando apresentamos a proposta para ela mais tarde naquele dia, eu senti a tensão no ar antes mesmo de ela abrir a boca. Ela ouviu em silêncio, não interrompeu, não demonstrou reação. E por um segundo eu pensei, talvez isso funcione. Talvez ainda dê para consertar alguma coisa. Mas então ela balançou a cabeça. Não, ela disse. Só isso. Simples. Firme. Eu não vou provar a minha situação para ninguém. Ela continuou. Se vocês não confiam em mim, essa é uma escolha de vocês. Os olhos dela passaram por mim por um único segundo. E naquele instante eu senti de novo aquela ruptura silenciosa e afiada entre nós. Eu não quero o dinheiro, ela concluiu. E foi isso. Sem grito, sem lágrima, sem escândalo, só distância. Ela foi embora. E dessa vez ninguém tentou impedir. O silêncio que ficou depois pareceu diferente dos outros. Não era tenso, não era confuso, era assentado, como se alguma coisa finalmente tivesse chegado ao fim. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se acalmar aos poucos. Não voltaram ao normal. Acho que nunca vão voltar. Mas ficaram mais silenciosas, mais estáveis. O dinheiro acabou sendo devolvido a quem contribuiu. Algumas pessoas preferiram doar a parte delas para outra causa. Outras simplesmente pegaram de volta. E eu? Eu continuei pensando em tudo o que aconteceu. De novo e de novo. Tentando descobrir se faria alguma coisa diferente. Se eu deveria ter confiado nela. Se eu deveria ter ficado calada. Se eu deveria ter simplesmente deixado passar. Mas toda vez que eu revisitava a situação, eu acabava voltando para o mesmo ponto. Aquela sensação. Aquele instante em que alguma coisa não fechou. E eu escolhi não ignorar. Eu perdi alguma coisa por causa disso. Talvez
mais de uma, a leveza do ambiente no trabalho, a confiança que ela tinha em mim, a versão de mim mesma que nunca precisou questionar coisas assim. Mas também percebi uma coisa que eu não esperava. Fazer a coisa certa nem sempre traz sensação de paz. Às vezes traz desconforto, solidão, peso. E às vezes faz você parecer a pessoa ruim na história de outra pessoa. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E se quiser acompanhar mais histórias como essa, se inscreve no canal.